Sala de visita. O estudo da língua portuguesa é complexo. Garantir que esse aprendizado tenha regras e normas já foi tema de discussões, chegou ao Congresso Nacional, virou projeto de lei e foi arquivado. Quem propôs uma revisão das normas gramaticais foi a professora doutora Amine Buai Naim, que elaborou também a gramática da língua portuguesa padrão, e é com ela, com muita honra, com muito orgulho, que eu converso hoje. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco hoje aqui no Sala de Visita. Eu é quem agradece. Uma obra como essa, com 1.343 páginas, demorou quanto tempo para ser elaborado, para ser construído? Essa obra é fruto de décadas de pesquisa, elaboração e experiência no magistério. É o resultado de toda uma vida dedicada ao estudo da língua portuguesa. São cursos de especialização, mestrado, doutorado, cursos por mim ministrados de especialização durante 15 anos para professores da rede estadual, municipal. São 15 anos de estudos dedicados às aulas dos cursos de especialização. Isso tudo me deu material rico de pesquisa e de conclusões para a elaboração de uma teoria gramatical que objetivasse sistematizar a teoria gramatical do português acadêmico para fins didáticos. Uma obra voltada para o curso médio, para os professores, advogados e todos aqueles que buscam aprimorar o seu conhecimento linguístico num desempenho culto, que vai encontrar nessa obra. Vai encontrar nessa obra, Ele começou espero. a ser escrito em que ano? Décadas, estamos falando do quê? 30 mais de 30 anos? Eu comecei a escrever depois da repercussão que teve a obra da necessidade de uma gramática padrão da língua portuguesa. Em 1985, o projeto apresentado em 84 foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara Federal. Esse projeto não teve a sua tramitação normal, foi engavetado, provavelmente por necessidade de trabalho na Constituinte. Foi o que eu fiquei sabendo. E gerou muita sabendo. Polêmica na época, Gerou polêmica, mas não houve um só leitor estudioso que não aprovasse esse projeto. Eu tive inúmeras manifestações de apoio. Uma lista de adesão até foi passada pela professora Margarete, diretora do CEIBinho. Do CEIBinho, Margarete Guimarães. Tinha mais de 2.000 assinaturas de professores nas escolas estaduais e municipais, né, endossando a necessidade dessa teoria gramatical padrão, para fins didáticos, é lógico. A tese de doutorado que resultou nessa obra, que foi polêmica e que gerou tanta discussão, isso aconteceu exatamente porque ela mostrou o caos existente na nossa no ensino da língua portuguesa. E o que mudou? Nós ainda vivemos um certo caos. Ô Dulce, em 85 eu já denunciei e alertei sobre esse caos. E não só eu, outros gramáticos já haviam manifestado esse contexto. E essa preocupação, né? Isso, com o ensino da língua. Porque o que acontecia na época, há 30, 40 anos atrás? As gramáticas, as que eu consultei, em número de 80, entre as de Portugal e as do Brasil, todas com trânsito nas escolas, nas faculdades, nos cursinhos, nas bibliografias de concurso, um estudo comparativo
das lições dessas gramáticas, provou que o estado era caótico. Por quê? A lição dada por um professor que adotava determinada gramática e a lição dada em outra escola por outro que adotava outra gramática, tão importante quanto a gramática do colega, Eram divergentes? eram divergentes. Um exemplo eu dou para você. O povo sofre fome. São as 3 vozes normalmente que se ensinam. É voz ativa, passiva e reflexiva. Em que voz está essa oração? O povo sofre fome. Segundo um autor importante, famoso, era a voz ativa. Segundo outro, era passiva. E um outro colega gramático, também importante, não tinha voz. Era o verbo neutro, não tinha voz. Isso levado para a sala de aula, ou levado para uma avaliação de um concurso. Pois é, num vestibular, por exemplo, como é que se corrige? Ocasionava julgamentos arbitrários e injustos. Sim, porque dependia da análise de quem estava fazendo a correção também, do entendimento da Tanto gramática que ele adotava, né? Tanto é que, a partir daí, você percebe que não se pedia mais, em cursos vestibulares, perguntas de teoria gramatical. Passou-se a cobrar a interpretação de texto, a gramática do texto. É verdade. A teoria gramatical. Foi abolida. Por quê? Porque a gente conseguia impugnar toda e qualquer pergunta. Há casos, por exemplo, de análises de 5 respostas corretas para uma análise de uma mesma oração. Isso está no meu livro. 5 corretas, como você pode fazer um teste? Né? E os exames vestibulares eram todos de teste, de múltipla escolha. Sim. Se eu consigo achar 3 respostas certas... Uma mesma oração. E o concurso não traz a bibliografia para você saber qual livro seguir, era... Quase que impossível. Uma correção uma arbitrária. É verdade. E o que a senhora acha da qualidade das gramáticas disponíveis hoje no país? Hoje nós temos gramáticas boas, né? Estão aí no mercado, né? Mas há uma carência ainda? Há uma predominância da intromissão da linguística nas nossa teoria gramatical. Então, a teoria gramatical tradicional, que é a que está nessa obra, né, que foca a norma culta, padrão, a linguística, por exemplo, introduz nas obras de curso médio conceitos e correntes da linguística misturadas com a teoria gramatical. Sim. Então, a terminologia já fica... E é isso que eu tentei evitar. Eu tentei seguir a tradição de séculos da teoria gramatical tradicional, com conceitos e nomenclaturas adotadas, né? Sempre procurando por ordem nas lições, tentando fornecer subsídios para o professor dar uma aula com segurança, né? Sim, sabendo muitas vezes que existe outra posição e tal. Isso nos comentários Você coloco isso nos comentários para o professor ter segurança que existe uma outra posição a respeito disso, de tal autor e tal, assim. Até para ele poder ter também um outro argumento, caso ele seja questionado, né, com um pensamento diferente, né? Então, a sua obra, ela está destinada para que público especificamente, ou assim, a altura de todo mundo? Eu espero que todo mundo todos possam ter, porque é uma bíblia da gramática. Né? Como diz o Dr. Martinez naquele artigo, na área do direito, né, que o advogado use o termo com propriedade, porque às vezes uma vírgula ganha uma questão. Sem dúvida. Por causa de uma vírgula, o advogado pode ganhar uma questão, na questão da oração ser restritiva ou não. A vírgula
anteposta a um tipo de oração. Sim, muda o sentido, né? Completamente. Um ou um e ou muda completamente tudo, né? Então, eu espero que ela seja útil. Estudantes, professores. Curso médio, curso universitário, professor principalmente, e todos aqueles que queiram se aperfeiçoar focando a norma culta, porque na profissão, por exemplo, e na ascensão sociocultural é a norma culta. O que se exige do cidadão, como cidadão profissional, é o conhecimento da norma culta. Eu imagino que a linguagem coloquial, popular, gíria, né? Tudo isso, a linguagem técnica, isso depende do convívio. A criança para aprender... É permitido, na sua opinião? O que a sim, senhora acha no dia hoje? a Porque a senhora tem os netos adolescentes, Sim. né? E no dia a dia, essa linguagem da internet, isso incomoda um pouco a senhora? Prejudicial, Muito, né? Muito prejudicial. Mas eu não condeno que você fale, ou eu mesma, como professora, conversando com meus netos, eu digo, me dê isso, me empreste o lápis, tudo bem. Mas se eu vou escrever, e eu vou demonstrar a minha formação com a norma culta. Eu não vou escrever, a não ser que seja um romance, um conto, um diálogo. Que permita, né, uma linguagem diferente. Como eu digo, eu uso uma frase muito importante do professor Ataliba Castilho. A vontade, a minha intenção não é impor a norma culta, as mais diversas camadas linguísticas, não. É mostrar a norma culta e dizer, você usa o português informal, português coloquial, familiar ou o português acadêmico, dependendo das circunstâncias. Da circunstância, da necessidade. Isso. Agora, na escola, o objetivo é ensinar a norma culta, porque a gíria, o falar familiar, o falar coloquial, se aprende, ele aprende na rua, em casa, no clube, né? É verdade. Na esquina. Em qualquer lugar, né, doutora? Mas a escola tem que ensinar a norma culta, objetivando a ascensão sociocultural do indivíduo. Objetivo da escola, sim, que eu entendo assim, que a escola tem que preparar para a vida. Disso, né? Eu conversei com a professora doutora Amine Buainain Howie e a gente continua conversando agora sobre o novo acordo ortográfico. O Sala de Visita tem muito mais informação para você, não saia daí. Sala de Visita com Dulce Neves.